Nesta manhã, irmãos, nós temos o privilégio de apresentar o pastor. Eu, quando olho para ele, me sinto pequenininho. Agora ficou bom. Pastor George Foster, né? Pregador renomado, escritor renomado, vários livros que ele tem aqui, e os mesmos estão lá na livraria, que o irmão pode depois adquirir e desfrutar da leitura dos mesmos, né? Você tem valor? Pastor, eu não tenho valor nenhum. Não é, pastor Gerson? Pastor Gerson, que o poder restaurador do perdão, olha só coisa boa, de todo o meu coração. Tem mais. Paz interior depois da crise, o que é tão difícil, né? Sempre após cada crise é tão difícil recomeçar, mas é possível ter paz em Cristo após a crise, e a procura de um grande amor. Todos do pastor George Foster. Ele está acompanhado da esposa, que está ali, né? Ela não quis subir aqui, ela ficou no cantinho dela. Depois ele vai apresentá-la. É um prazer tê-lo conosco, tá? O pastor Pascoal manda um grande abraço para o irmão, porque tem que ser um grande abraço mesmo. O meu abraço é pequeno, mas é um prazer muito grande ouvi-lo nesta manhã. Ele já pregou em nossa igreja várias vezes, né? É amicíssimo do nosso pastor Pascoal. Deus, neste momento, eu coloco o teu servo nas tuas mãos. Ele é teu instrumento, Senhor, usa-o para a glória, para a honra do teu nome e para falar ao teu povo, Senhor, que precisa ouvir a tua palavra, o teu recado, Senhor. Derrama sobre ele a tua graça poderosa. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge, fique à vontade. Como eu digo sempre, a igreja é sua, o tempo é seu, menos os dízimos. Muito obrigado. Que prazer estar com vocês novamente aqui, neste lugar. Eu vejo que está tudo compactado, né? As cadeiras pequenas e todo mundo junto. Eu, às vezes, é dificuldade para mim, porque ele disse que para abraçar não é fácil, né? Quem tem o braço curto, ele tem que abraçar de frente, aí eu dou as costas e ele abraça de trás e aí fico abraçado. Mas eu fiquei sabendo de um grande evento esportivo em que realmente todos os ingressos estavam vendidos e o homem queria desesperadamente poder participar, assistir o jogo. E ele foi onde se vendia os ingressos, não tinha mais, foi na internet, não tinha, e aí achou um cambista e pagou caro para poder assentar naquele evento esportivo. E quando ele chegou, ele viu que ao lado dele tinha um espaço vazio. É que eu sempre peço a Deus nos aviões que haja um espaço vazio ao meu lado. E ele ficou impressionado porque pagou tanto para aquele lugar e pensou, alguém pagou caro para estar aqui e não conseguiu comparecer. Enfim, ele comentou com a senhora que estava ao lado daquele lugar vazio e disse que pena que a pessoa que comprou a passagem não pôde comparecer. E ela disse, esse lugar, quem comprou foi meu marido. Seu marido? Ele não pôde vir no jogo? Não, ele faleceu. Ele faleceu? Que pena. Mas não poderia ter dado o lugar dele para algum filho, para algum parente? E ela disse, não, eles estão todos lá no culto fúnebre. Eu espero que você também valorize tanto o seu lugar aqui, que não vai perder nem para motivos muito sérios. Mas eu vim para o Brasil, chamado por Deus, eu tinha 25 anos, minha esposa também, e viemos para trabalhar no Brasil e ficamos 25 anos. A essa altura,
eu era supervisor do trabalho da Betânia, Missão Betânia, da Editora Betânia. Aqui temos a Livraria Betânia, o Seminário Betânia e trabalhos espalhados pelo Brasil e em outros países. Mas eu percebi que era hora de deixar este ministério nas mãos de brasileiros, principalmente como líderes. Estavam preparados e já era hora de assumir. Então, com 50 anos, nós voltamos para a nossa terra. Nós temos vindo todos os anos, às vezes 1 ou 2 ou 3 ou até 4 vezes. E já passaram 20 anos, assim. E vocês já fizeram uma matemática, eu sei. Vim com 25, fui embora com 50, passaram mais 20. Eu confesso que estou com 70 anos de idade. E sempre que eu falo isso, eu dou uma pausa. Para ver se alguém vai levantar e dizer, não, pastor, o senhor não tem essa idade toda, não. O senhor é muito mais novo. Mas nunca acontece. E eu não sei porquê. Mas é interessante que Deus, em todas as fases da nossa vida, Deus tem uma obra a fazer e Ele tem como nos usar na sua seara. E nós louvamos a Deus pelo ministério que temos agora. E agora somos pastores de missionários. E esses missionários espalhados pelo mundo, nós temos visitado 52 países para acompanhar os missionários. E é um trabalho que é diferente que o de pastor que está sempre pregando. O pastor prega, né? Fala, mas o pastor dos missionários, ele tem que ficar escutando, ouvindo. Uma missionária uma vez falou 3 horas. E eu, sim? Tá difícil, hein? Mas interessante que quanto mais você escuta, mais você tem para dar, e não precisa de muito tempo para fazer isso. E louvo a Deus pelas oportunidades que temos tido de apoiar os nossos missionários em muitos e muitos países. Mas o país que eu mais gosto de voltar é para o Brasil, é lógico que eu vou para países onde eu não falo a língua. E eu estou com medo de esquecer o português, eu já vou perdendo alguma coisa. Mas, como eu trabalhei muitos anos lá em Minas Gerais, eu ainda sei falar alguma coisa. Mas eu não sei, eu estou correndo o risco nesta manhã de estar pregando uma mensagem que eu já preguei aqui. Porque não me lembro. Né? E o privilégio de quem tem 70 anos é que você tem o direito de esquecer. Não é? Mas eu gostaria de falar justamente sobre esta primeira mensagem, esse primeiro livro que o pastor falou sobre o valor que todos nós temos dado por Deus. E a Bíblia diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito desta passagem da Bíblia porque, em primeiro lugar, ele mostra que todos nós temos valor. Todos nós temos valor. Um dia eu estava viajando de avião de São Paulo para a cidade de Maringá e aí eu comecei a escrever alguma coisa sobre valor e ele saiu assim: quando me sinto inútil. Alguém já se sentiu inútil? Levanta a mão, se já se sentiu inútil. Não, espera aí. Alguém que nunca se sentiu inútil, talvez tenha 1 ou 2. Quando me sinto inútil e de pouco valor, quando estou triste, gemendo de dor, quando do amanhã eu tenho pavor, quando me comparo com outros e me acho inferior, eu digo a mim mesmo e a todos ao meu redor, Deus é meu Criador, Ele é quem me dá valor. Amém?
Você pode repetir essa frase comigo? Deus é meu Criador, Ele é quem me dá valor. Interessante, às vezes nós valorizamos outras coisas, valorizamos a aparência da pessoa, ou quem sabe a força física, ou a capacidade de atletismo, ou quem sabe inteligência, ou talento musical. Valorizamos tantas coisas, mas o interessante é que Deus deu valor a todos. E nós não podemos esquecer disto, que o valor que Deus deu a todos é o mesmo valor. Todos nós temos valor e todos nós temos o mesmo valor. Não tem um que é mais valoroso que o outro. Todos têm o mesmo valor. Agora, o que fazemos com este valor que Deus nos dá é que determina de quanta utilidade que nós teremos neste mundo. Sabe que essa questão de aparência é uma coisa enganadora. Uma vez eu fiz uma entrevista com a Miss Brasil, 1970 e alguma coisa. E naquela entrevista ela me contou que ela sentiu de Deus de competir primeiro para ser Miss Santa Catarina e depois Miss Brasil. E contou que foi a Brasília e lá foi recebido num grande hotel de luxo com as outras candidatas e que todos os dias ela ficava olhando para as outras moças e achava que eram todas mais bonitas que ela e que ela não tinha chance nenhuma de ganhar o concurso. Mas quando ela ia para o quarto para orar, Deus dizia para ela: é você que eu escolhi. E ela achava até difícil de acreditar, porque achava as outras tão bonitas. E quando ia num jantar, vestido assim, com todo luxo, lá estavam as outras bonitas. E quando ia para a piscina, e lá estavam de maiô, aí ela sentiu: eu não levo jeito, não tem chance. Mas Deus sempre falava com ela que Ele a havia escolhido. E quando então deu o concurso, não deu outro, foi na cabeça dela que tiraram, e ela foi Miss Brasil. No final da nossa entrevista eu fiz uma pergunta. O nome dela era Ingrid. Falei: Ingrid, diga-me uma coisa, é muito importante você ser bonito e ser considerado bonito? E ela parou um instante e disse: pastor, estou aprendendo uma lição muito importante. É que eu estou aprendendo a ser grato pela maneira que Deus me criou. Eu falei: foi uma resposta perfeita. Todos nós temos que adquirir este conceito de que Deus nos criou e somos feitura dele. Essa palavra, como é que se soletra? É F-E-I-U-R-A? Não, faltou a palavra T. Não é feiura, não, é feitura. E Deus então dá esse valor a todos, e todos nós podemos ser gratos a Deus pelas maneiras maravilhosas e diversas que Ele nos criou. Tempo atrás eu assisti um filme, eu acho que existe em português, mas não sei o título, talvez seja alguma coisa assim como Na Frente da Classe. E é uma história de um menino que com 5, 6 anos desenvolveu uma questão chamada síndrome de Tourette. E este síndrome provoca assim, tiques nervosos, e às vezes às vezes sons que imitem. E este menino então sofreu muito na escola, sofreu muito na escola, e sempre era objeto de gozações, e as professoras também não tinham paciência dele, sempre fazendo esses barulhos na sala de aula, e ele a gente sente até bem, né? Mas ele então, quando tinha mais ou menos 12 anos de idade, ele teve um diretor de escola que compreendeu a situação dele e o valorizou.
E a partir daquele momento ele não queria ser outra coisa na vida a não ser professor primário. E aí ele se estudou, preparou-se e mudou-se para a cidade de Atlanta para tentar um emprego. Mas aquele rapaz foi em 24 escolas e quando ele manifestava esses tiques, ele sempre foi reprovado. As pessoas, não dá. As crianças vão gozar de você, não vai dar para você. E aí ele ficou desanimado. E um dia recebeu a visita de uma pessoa que disse uma coisa importante. Ela disse, olha, Deus te deu um dom maravilhoso de ensino. E não é apesar do seu síndrome de Tourette, é por causa desse síndrome. E por causa daquele síndrome, ele aprendeu a ter compaixão dos outros, a compreender a pessoa que estava com algum problema e aprendeu a lidar com pessoas de todos os tipos. Aí, na 25ª escola, ele conseguiu um emprego. E no início foi difícil e as pessoas não compreendiam. Mas ele foi conquistando o amor e a compreensão de todos. E no final do ano, ele recebeu o prêmio do melhor professor do ano naquele estado. E o interessante, até quando ele foi receber o prêmio, ele agradecia aos pais, aos parentes, aos amigos, pelo apoio que todos deram. Mas ele disse, meu grande amigo, que realmente me ajudou a ser a pessoa que sou. É o meu companheiro que está comigo desde os 6 anos de idade. É algo que se chama Tourette, síndrome de Tourette. E interessante que na vida, muitas vezes, aquilo que nós achamos que é o nosso grande defeito, que é o nosso grande obstáculo, que é o que vai nos impedir de conquistar os nossos sonhos, às vezes aquilo é o que mais vai facilitar para cheguemos aonde Deus quer que cheguemos. E o interessante também, eu li esses dias uma frase do grande pregador inglês Spurgeon, e naquele livro ele disse, eu descobri que os piores dias da minha vida acabaram sendo os melhores dias. De tudo que eu tive que vencer, que me fez crescer. E o interessante é que eu já falei muitas vezes, há muitas experiências na vida que eu não gostaria de passar de novo, mas eu não consigo pensar o que seria a minha vida se eu não tivesse aprendido as lições que essas experiências me trouxeram. E quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado conforme o seu propósito, às vezes a nossa interpretação é um pouco superficial. Nós achamos que se acontece uma coisa ruim, então Deus tem a obrigação de fazer acontecer uma coisa muito boa para compensar. Mas na realidade, às vezes, as coisas ruins são as coisas boas. E as coisas que formam o nosso caráter e que nos ajudam a ser as pessoas que somos. Amém? Já teve essa experiência? Não é? Passamos por momentos difíceis na vida, mas são aqueles momentos. Eu também vejo nesse texto, não somente que temos valor por ser feitura de Deus, mas também o fato de que Deus tem um plano para a minha vida. Não é? Feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E este plano de Deus, às vezes, é bem diferente que os nossos. Quando era adolescente, era muito confuso. Eu tinha 2 turmas. A turma da igreja, que me considerava um santinho e futuro pastor.
E a turma lá da escola também que sabia realmente como eu era de verdade. Às vezes eu não sabia que mentira que eu falava para que povo. Mas, para contar um pouco da minha experiência, eu tenho que contar da experiência do meu pai. Ele tinha um pai muito severo, muito duro, que às vezes batia muito nele. E quando ele chegou aos 15 anos de idade, ele disse, eu não suporto mais, e ele fugiu. Roubou um carro, atravessou a fronteira do estado, foi preso no outro estado, e por ter passado a fronteira, foi uma ofensa federal, e ele foi preso. Perguntaram a idade dele, e como ele não queria ser mandado de volta para casa, em vez de dizer que estava com 15 anos, ele disse que estava com 18. E por isso ele foi preso numa prisão de adultos, onde permaneceu 7 anos. Dos 15 aos 22 anos, numa prisão de adultos. E papai, ele, quando saiu, ele tomou uma decisão ao lado de Cristo, mas parece que nunca se firmou. E ele acabou sendo um pai igual ao pai dele. Muito duro conosco, e a gente vivia atemorizado por ele, e era muito difícil. E quando cheguei a 16 anos, eu suportei um ano mais que ele suportou. Eu falei, eu não aguento mais, eu vou embora. E fui para uma estrada, pedi uma carona de um caminhoneiro, e ele foi me levando para uma região que não era muito longe da casa do meu avô, um pastor já aposentado. Sou neto, bisneto e tataraneto de pastores, do lado materno. E quando eu cheguei lá, eu fui com minha história toda ensaiada na ponta da língua para dizer por que eu estava fugindo, por que eu não aguentava mais. E meu avô simplesmente recebeu com um grande abraço, me beijou na cara e disse, amanhã a gente conversa, você vai dormir. Só que quando foi amanhã, a vovó chegou no quarto e disse, hoje é domingo, dia de culto, nós vamos na igreja. Aí eu já não queria ir na igreja, mas ninguém podia negar o que vovó queria. E ela então nos levou, e chegando lá, sentindo o maior fugitivo do mundo, entramos, o pastor levantou, pegou a Bíblia, em Lucas capítulo 15, e pregou o sermão do filho pródigo. Eu pensei, quem contou para ele? Agora eu sei quem foi o Espírito Santo, não é? Mas naquele tempo eu não entendia. Mas uma coisa que eu aprendi lá é que você pode fugir de problemas, de pessoas, de situações, de condições. De duas pessoas você não pode fugir. De você mesmo, que na maioria das vezes, a maioria dos problemas são nossos erros, não é? E você não pode fugir de Deus, porque quanto mais você quer ficar longe dele, mais perto ele chega de você. Eu sei que a gente cantava um hino anos atrás, que a tradução seria mais ou menos assim. Eu busquei ao Senhor, mas depois eu descobri que Ele moveu minha alma para buscar quem já me buscava. Não fui eu, Senhor, que te encontrei. Fui encontrado por Ti. Ah, que misericórdia de Deus, que graça do Senhor, que Senhor maravilhoso que veio para buscar e salvar os pecadores. Que mensagem maravilhosa que o apóstolo disse que era digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para este mundo para buscar e salvar os pecadores. Louvado seja o nome de Deus, amém? Amém? Arrisca um aleluia? Amém! Mas não somente Ele tem um plano para a nossa vida, Ele prepara a pessoa para uma obra, mas conforme esse texto, Ele prepara também a obra para o obreiro. Obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas.
E a nossa vida realmente está nas mãos de Deus, e Ele vai permitindo todo tipo de experiência, algumas muito boas e positivas e alegres, e outras difíceis, porque é através das difíceis que Ele constrói o nosso caráter. E se eu tenho convicção de que sou feitura de Deus, e que Deus tem um plano para a minha vida, e que Ele também tem um ministério ou algo para fazer, as obras já preparadas para fazer, então eu também posso ter a certeza de que, se Deus me chamou, Ele também me capacitou. Deus jamais vai nos chamar para fazer algo que não temos condições de fazer, e eu qualifico isso da seguinte maneira: jamais Ele chama para fazer algo que não conseguimos fazer no poder do Espírito Santo. Temos que estar sempre dependendo da unção do Espírito. Eu, como já confessei, estou com 70 anos. Mas uma coisa que eu venho notando é que eu tenho um desejo cada vez maior de ter uma constante capacitação do Espírito Santo. Eu não tenho ilusões, eu não acho que eu sou eloquente, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho capacidade para isso. Eu sei que eu tenho chamado. Eu sei que eu tenho também um capacitador, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Gosto de contar uma história de uma missionária. Esta missionária era inglesa, e com 7 anos de idade ela recebeu uma chamada de Deus para ser missionária na China. Só que ela ia muito mal nos estudos. Simplesmente não levava jeito. E quando então no sistema britânico você faz um exame para ver se você continua com os estudos ou se você procura uma vocação, uma profissão, ela foi reprovada. E foi trabalhar então em Londres como doméstica, uma empregada doméstica. E ali ela ficou 12 anos trabalhando como empregada doméstica. E um dia abriram uma escola de treinamento missionário lá perto da casa dela. E ela pensou: agora é minha vez. Agora eu vou estudar, vou treinar e eu vou ser enviado por uma missão para a China. E ela então conversou com o diretor e ele disse: olha, você tem aqui 3 meses de experiência. Se você passar na prova depois de 3 meses, aí você será aceito como aluna definitiva e você será provavelmente enviado para algum país. Aí ela então aproveitou. Só que mesmo com essa idade ela não foi bem nos estudos. Depois de 3 meses, reprovada de novo. E de novo ela foi trabalhar como empregada doméstica. E lá naquele lugar ela foi sentindo ainda o impacto da chamada de Deus, já com 26 para 27 anos. E você sabia que ela tinha chamado. E chegou um dia à conclusão de que se não tem nenhuma missão disposta a me enviar, eu vou por conta própria. E ela arrumou o dinheiro, vendeu os bens que ela tinha, comprou uma passagem para atravessar toda a Europa, toda a Rússia, até Manchúria, onde ela desceria para a China para trabalhar como missionária. Só quando chegou em Manchúria, estavam em guerra. E o trem parou, não ia nem para frente nem para trás. E lá ela ficou. Ela disse: eu não posso ficar aqui. E ela sabia que tinha uma cidade um pouco para trás, que eles haviam passado no trem, e ela disse: eu vou para lá. E ela foi a pé, na estrada de ferro, pleno inverno, muito frio, carregando a mala e a mochila dela. E chegou àquela cidade, se apresentou para as autoridades legais, olharam o passaporte dela, e o homem olhou e viu que o nome dela era Gladys Aylward, e que ela tinha a profissão de missionária. E então ele arriscou a palavra:
missionária e escreveu a palavra maquinista. E ela não sabia o que fazer com isso. Foi para um hotel, um casal chegou e disse: você corre perigo. Se você ficar aqui, você vai ser levado para um campo de trabalho como escravo e você vai ficar o resto da sua vida aqui. E ela então fugiu com eles, pegou um navio, foi para o Japão, foi para a China, chegou no lugar onde ela devia trabalhar. E tinha uma missionária lá, e quando ela foi recebida assim secamente. Quem é você? Eu sou Gladys Aylward. O que você veio fazer aqui? Eu vim te ajudar. Vem me ajudar? Quem é que disse eu quero ajuda? Mas enfim, ela ficou. E abriram uma pousada para receber pessoas e com os seus animais também, que tinha muitos que passavam com caravanas de mulas, e abriram uma pousada. Aquela pousada funcionou muito bem e o governador pediu ela para fazer uma reforma na penitenciária, e as duas mulheres fizeram. Depois ela foi convidada para viajar por toda a província, porque havia proibido aquela lei que mandava amarrar os pés das meninas. Amarravam para o pé ficar pequeno. Sabe que a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam boas obras. Mas a Bíblia não tinha visto o meu pé. Eu cheguei no Brasil e o rapaz disse: Jorge, você é tudo que o jovem brasileiro não gostaria de ser. É? Como assim? Primeiro você é muito alto, você é gordo, você é careca, você tem um óculos grosso, parece que fundo de garrafa de Coca-Cola. E aqui no Brasil nós temos gente de toda a cor, de negro a toda tonalidade de pardo. Você é cor de rosa. Falei: é? Então esses são os meus defeitos? Não tem mais nenhum? Tem. É o tamanho do seu pé. Onde que você acha que vai comprar o sapato 49 no Brasil? Eu dei a resposta deste texto: sou feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras que ele de antemão preparou. E Deus sabia então que o Brasil iria receber um cara cor-de-rosa, careca, óculos grandes, pés enormes. E ela então teve o trabalho de fazer a vistoria lá para ver se as famílias estavam realmente cooperando e tirando as cordas das meninas. Ela fez tantas obras que ele nunca estudou, não levava jeito para os estudos, mas ficou 17 anos e tudo que ela fazia era notável. Enfim, depois de 17 anos, alguém deu uma oferta para ela visitar os parentes lá na Inglaterra, e quando ela chegou lá como uma celebridade. Foi recebida pela rainha. O testemunho dela foi colocado na BBC, não é? O canal de rádio da Inglaterra. Eles escreveram um livro a respeito dela, fizeram até um filme chamado A Pousada da Sexta Felicidade, e este livro já espalhou o mundo, já foi espalhado em todo o mundo. Interessante que depois de alguns dias viajando pela Europa, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, outros países, ela sentiu de voltar para o Japão, aliás, para a China. A essa altura não tinha como, porque os comunistas haviam assumido o controle em 1948. Não havia espaço para ela. Aí ela foi para Taiwan. Lá em Taiwan abriu um orfanato. Naquele orfanato ela trabalhou e deu chance para muitas crianças. E enfim ela morreu naquele lugar. Quando foram para o quarto dela,
havia uma placa que ela havia colocado na parede que dizia: Deus escolhe os fracos. Sim, nós achamos sempre que Deus vai escolher os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais fortes, os que maiores oportunidades têm. Mas ela disse, não, de 1 Coríntios, Deus escolheu os fracos. E embaixo ela escreveu o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que muitas vezes nós ficamos olhando para os outros, os talentos e as capacidades e achando, eles vão fazer melhor do que eu, né? Eu não quero me arriscar a me expor como uma pessoa sem talentos que eu sou, pessoa de pouco valor, de pouca utilidade. Se todos os crentes, se todos os membros da igreja levantassem e dissessem, não, eu sei que Deus me deu valor. Não é o valor que os outros esperam de mim, o valor da pessoa que eu sou. E muitas vezes a tentação é de não ser a pessoa que somos, mas sim tentar ser a pessoa que as outras pessoas esperam que sejamos. E aí ficamos sendo pelo resto da vida uma imitação de alguém que nós nem conhecemos e que nunca nós iremos fazer bem aquele papel. Deus não quer pessoas representando papéis. Deus quer pessoas sendo elas mesmas. E às vezes você acha que tem pouca capacidade, mas Deus sabe quais são as suas capacidades. Acho que eu vou terminar lendo o primeiro livro, a primeira página desse livro, Você Tem Valor, tá bom? Você tem valor. Deus lhe concedeu um valor imensurável. Ele o criou, o conhece, o ama, o chama e deseja capacitá-lo a se tornar um indivíduo extremamente útil. Ele o valoriza como é. Acredita na pessoa em quem você pode se tornar. Ele oferece a graça necessária para desenvolver e fazer uso de seus dons e habilidades e assim cumprir o plano que Ele tem para a sua vida. O Senhor o ama exatamente como você é. Você poderia repetir uma frase comigo? Deus me ama assim como eu sou. Vamos repetir isso. Às vezes você não está nem acreditando. Deus me ama assim como eu sou. Mas Ele me ama demais para deixar-me como estou. Deus tem coisas melhores para todos nós. Ele oferece oportunidade de crescer, de desenvolver, de firmar caráter e de ser pessoas extremamente usados por Ele. Terminando aqui, o Senhor o ama exatamente como você é, mas o ama demais para deixá-lo como está. Se permitir que o Senhor opere em sua vida, Ele o ajudará a enfrentar todos os desafios e dificuldades. E então você se tornará uma pessoa grata, enriquecida e mais bem preparada por causa desses desafios. Portanto, receba a graça do Senhor e o poder do seu Espírito. Libere o potencial que Deus colocou em sua vida, deixando de lado as limitações que você mesmo tem criado. E viva para glorificar a Deus ao máximo. Transforme em valor útil o valor intrínseco que o Senhor lhe concedeu e aplique-o em favor de Deus, para seu bem, de sua família e de seus semelhantes. Amém? Posso fazer uma pergunta? Deus falou ao seu coração? Falou? Levanta a mão, se Deus falou ao seu coração. Alguém que diria, eu precisava de ouvir esta mensagem, né? Foi para mim.
E agora eu quero perguntar ainda, se você estará disposto a desacreditar naquelas mentiras que você tem contado para consigo mesmo? Está disposto a acreditar que Deus lhe deu valor? E se você ainda não descobriu o seu dom, o seu ministério, o seu lugar na vida, viva acreditando que Ele ainda vai lhe mostrar. Eu tenho certeza, com 70 anos, que ainda o Senhor está me preparando para coisas pela frente. Acredite que Ele está preparando você também. Amém? Está disposto a acreditar? Andar firme com o Senhor, acreditando no seu valor? Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça para cada pessoa neste grande auditório, que o Senhor possa conceder muita graça para que todos creiam realmente que como criaturas de Deus, tem valor que Deus quer usar. Em nome de Jesus. Amém.